da primeira, Esta conferência será gravada agora. ata da primeira sessão extraordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 7 dias do mês de maio do ano 2020, foi realizada a sessão extraordinária desta Corte de Contas, na forma online, por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, onde reunidos os senhores conselheiros, vice-presidente, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Pinto, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve representado pelo doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, ao tempo que comunicou a impossibilidade da leitura da ata da sessão anterior, por motivo da mesma não se encontrar fisicamente nesse momento, em si no Tribunal de Contas, ficando para ser lida na próxima sessão. A palavra, a senhora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros comunicou que ficou deliberado em sessão anterior que, com relação às representações do Ministério Público de Contas, em que ele solicita medidas tanto dos tribunais de contas como dos municípios a respeito da fiscalização e da gestão da crise sanitária por esses municípios, em vez de deliberar processos a processos de representação, e por questão tanto de forma de ser um pouco duvidoso com relação aos municípios, pelo menos a visibilidade desse processo, bem como no sentido de haver uma uniformidade na atuação do tribunal em forma de um ato a ser deliberado pelo plenário e que valeria para todos os municípios. Informou que tomou a iniciativa de produzir esse ato, passando para os senhores, no intuito de dar mais celeridade, todo o pronunciamento transcrito na íntegra. O excelentíssimo senhor presidente colocou em votação o texto do ato da conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros e todo o pleno acompanhou a relatora com os acréscimos. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Presidente, Vossa Excelência está sem som, presidente. Desculpe, está em discussão a ata que acaba de ser lida. Em votação, conselheiro Anselmo. Tá. Excelência, de acordo. Conselheiro Fernando. De acordo, presidente. Conselheiro Rodrigo. De acordo, presidente. Conselheiro Alberto. Está desligado, Alberto. Agora. Desculpe. De acordo, senhor presidente. Está aprovado. Eu solicito a comissão do plenário leitura da segunda ata. Presidente, a segunda ata se encontra com Lucinha, ela está chegando no tribunal. Ela estava com impossibilidade de fazer em casa, o som dela não estava funcionando. Então, ela está chegando para realizar a leitura. Então, tá. Então, vamos dar uma paradazinha de 10 minutos para ela chegar e está dentro do horário e a gente retorna. 10 minutos. Senhor presidente. Pois não, Marcelo. Só teve a leitura dessa primeira ata que foi sobre aquele instrumento da Raquel. Tá, então foi só uma ata. Então, a outra ata que é bem antiga, que é da época, inclusive, da escolha do nome para votação de conselheiro, de auditores, é que a Lúcia está com essa ata, mas ela estava em casa e deu problema no sistema dela, e ela está vindo para o tribunal para poder ler essa ata. Por isso que a gente vai dar essa pausazinha para chegar. Ok? Perfeitamente. Obrigado. Até já, 10 minutos.
Posso fazer já? Vou tirar a máscara, né? Pra ficar melhor, né? É isso? Ou não? Fala aí, Conselheiro? Conselheiro Otávio? Conselheiro Alberto? Oi, Lúcio. Oi, Pronto, já estou aqui já. Vou fazer pelo celular. ok. Vou esperar os conselheiros. Os conselheiros puderem, se a gente puder voltar já, se tiver o quórum, aí eu pedi dei uma pausa de 10 minutos. Então, se Tá eles certo. retornarem, começa agora, tá? Eu aviso. Tá bom, Tá, agora, conselheiro. o conselheiro Fernando. Vamos ver. Falta o conselheiro Rodrigo, o Anselmo. Roberto já está aí na entrada. Deixa eu chegar os outros conselheiros, que a gente tem uma pausa de 10 minutos. Então, aí. Ok, presidente. Chegou. O Anselmo chegando e o Gustavo, a gente começa. Tá? Tá bom. LMSB 2664.
Conselheiro Alberto? Sim. Conselheiro, tudo ok aqui já, viu? Se já tiver quórum, dou para ouvir já o senhor, presidente. Estamos aguardando o conselheiro Anselmo retornar e o doutor Gustavo. Ok, presidente. Obrigada. Então, aqui estou olhando aqui. Quando eles retornarem, a gente começa. Ok. Não, já está conectado. Sim, mas eu acabei de falar com o presidente. Agora eu fico lá aguardando, né? Vamos levar isso. Conselheiro Anselmo voltou. Excelência, eu não ouvi direito. Por gentileza, repita. Nós estamos aguardando o doutor Gustavo para a gente retornar. Já está tudo pronto, só falta o Gustavo. Não sei se ele vai me ouvir. Perfeitamente, Excelência. Mas não tire ele daí, deixa ali. Baixinho, ou aqui. Qualquer coisa eu passo pro celular. Lúcio, eu estou ouvindo você. Não estou vendo você, mas estou ouvindo, Lúcio. Não está ouvindo, presidente? Estou ouvindo. Todo mundo está ouvindo. Pronto. Tá. Deixa Posso só... fazer a leitura? Deixa o doutor... Só falta o doutor Gustavo. Ok. Estou aqui, eu estou aqui. Estou aqui já. Tá, só estou sem o vídeo, mas estou aqui, sim. Tá. Então pode fazer a leitura, Lúcia, por favor. Tá bom. Gustavo. Ato da segunda sessão extraordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 6 dias de setembro do ano de 2011, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros, vice-presidente, conselheiro Cícero Amélia da Silva, conselheiro Isnaldo Bulhões Barros, conselheiro Otávio Santos, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, auditor convocado Anselmo Roberto de Almeida Brito. O Ministério Público de Contas esteve presente e legalmente representado. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão extraordinária, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente convocou os auditores para compor esta Corte de Contas na qualidade de conselheiro, com a indicação da lista tríplice. O senhor auditor Anselmo Brito pediu vênia para assistir à sessão como telespectador. Solicitação acatada. O senhor conselheiro Isnaldo Bulhões registrou sua satisfação em participar do momento único do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, indicar a lista tríplice para o governador do Estado retirar um dos que vai ser indicado para submeter à apreciação da Assembleia
Legislativa, para ocupar a cadeira deixada pelo conselheiro decano José Alfredo de Mendonça. A senhora conselheira Rosa Albuquerque também registrou sua satisfação em participar do momento único de ser enviada a lista tríplice, ao tempo em que também registrou satisfação em ser a primeira mulher a tomar assento nesta Corte de Contas, no momento em que o tribunal fazia 60 anos. O excelentíssimo senhor presidente disse: será encaminhada a lista dentre outros auditores concursados, aqui já empossados e trabalhando. São os 3 auditores, ficando a auditora Ana Raquel, por no momento não preencher todos os requisitos necessários a ser alçada ao cargo de conselheira. Portanto, fica para compor a lista os auditores João Batista e Anselmo Brito. Por decisão plenária, haverá uma votação, cujo resultado foi 6 votos para o conselheiro auditor, para o auditor Anselmo Brito, e 1 voto para o auditor João Batista, sendo assim encaminhado os nomes para o excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas. Em primeiro lugar, o auditor João Batista de Camargo Júnior, 1 voto. Em segunda posição, o auditor Anselmo Roberto de Almeida Brito, 6 votos. Facultada a palavra, e não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão extraordinária, convocando-os para o próximo no horário regimental. Em discussão, a ata a que acaba de ser lida. Em discussão. Senhor presidente, Conselheira Selma. eu acredito, talvez um acerto, que acredito que, na época, o auditor substituto talvez tivesse dito como espectador e não como telespectador. Eu acho que caberia um na pauta. Olha aqui, conselheiro. Espectador. Está certo, está correto. Era só esse o ajuste, caso tenha sido mesmo dessa forma, pelo tempo decorrido. Obrigado, excelência. Então tá. Lúcia, faça essa correção. Então, essa correção já está em discussão. Tendo essa correção já sendo realizada, coloque em votação. Conselheiro Selma. Desculpe, de acordo, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu só queria tirar uma dúvida com os demais membros dessa sessão. Eu não era conselheiro nessa época, não tenho conhecimento da realização dessa sessão, portanto, eu submeto. Eu acho que não deve ter nenhuma digressão, nenhuma dificuldade com relação ao conteúdo, mas eu não estava presente na sessão, não era nem conselheiro, senhor presidente. Então, eu acho que eu fico impedido de votar. Imagino. Consultos demais. Pois não. Conselheiro Rodrigo. Presidente, eu também fico com essa mesma dúvida, né? A gente tem um precedente, a gente tem uma prática de não votar naquelas datas em que nós não participamos da sessão, né? Então, eu tenho essa mesma dúvida do conselheiro Fernando. Bom, o conselheiro Alberto também vai estar. A gente tem que deliberar o seguinte. Eu nem sequer era do tribunal. Pois é. Não, a gente tem que deliberar alguma coisa, porque senão vai ficar o meu voto e o do conselheiro Anselmo. Eu não sei se os 2 votos não teria. Conselheiro Anselmo, por favor, pronuncie aí como é que a gente delibera alguma coisa agora, ou os 2 votos contemplam a aprovação da ata. Excelência, como o quórum para deliberação está completo, então, qualquer quantidade de votos, acredito eu, seria suficiente para aprovar a ata. 1, 2, 3, 4 ou 7. Então, presidente, essa ata é de 10 anos atrás, não é isso? 2011. 2011. 9 anos atrás, né? Então, eu vejo que, pelo decurso do tempo, ela tá aprovada, né, tacitamente.
Como não houve... Ela teria aprovado automaticamente. Então, eu acho que caberia... Bom, mesmo vocês se isentando de votar, como foi colocado, eu acho que tem sentido, ficaria o meu voto e o do conselheiro Anselmo, que eram os únicos que estavam presentes naquela sessão de encaminhamento. Senhor presidente, Pois não, cara. senhor presidente, me parece que, salvo engano, a conselheira Maria Cleide parece que entrou aí na sessão. Verifique isso, presidente, por favor. Não estou vendo aqui, não. Por favor, deixa eu ligar aqui para o Luiz. Não estou vendo ela aqui, não. Ah, bom, então foi aquilo meu, senhor presidente, desculpa. Não tá por aqui, não, ela. Não estou vendo o nome da Maria Cleide. Se ela tiver, por favor, se pronuncie. Aí, porque aí... Ou então o Luiz controla a sessão, verifique, por favor, e me informe. Bom, então vamos ficar o seguinte, já independente disso, fica aprovado, então, o meu voto e o do conselheiro Anselmo, exatamente pelo prazo de já ter decorrido 9 anos essa sessão. Então, estando aprovada, não tem mais nada para Presidente, deliberar. ainda tem uma ata a ser lida. Tem uma ata do ano de 2017. Tem outra também de sessão extraordinária? Sim, de 2017. Então, por favor, leia aí. Ata da primeira sessão extraordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 14 dias do mês de novembro do ano de 2017, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência da excelentíssima senhora conselheira presidente Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, reuniram-se os senhores conselheiros. Vice-presidente, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, a excelentíssima senhora presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão extraordinária com a finalidade de apreciar os nomes indicados para recebimento do colar de mérito Graciliano Ramos. Ministro do STJ, Humberto Soares Martins, o ministro do TCU, João Augusto Bernardes, presidente do TJ de Alagoas, Otávio Leão Praxedes, conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Sebastião Evésio, procurador da Justiça, Dilmar Lopes Camerino, e como representante do Ministério Público de Alagoas. Também apresentou para o recebimento do colar de mérito o ministro Guilherme Palmeira, conselheiro TC do Estado do Ceará, a conselheira Soraya Tomás Dias, Vitor, TC do Rio de Janeiro, Tiana Montebello, todos os que fazem a coordenação, que fazem parte do plenário, de acordo. Aprovados os nomes que foram agraciados. A excelentíssima senhora presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão. Lúcia, senhor? Antes da votação, 2 coisas. O Augusto, o nome dele é Nardes, o final. Augusto Nardes. Não, o nome dele? Sim. Ministro. E o do Rio de Janeiro é Thieres. T-H-I-E-R-S. Thieres. Ok, presidente. Tá? Vou refazer o conserto. Ok. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Em votação, conselheiro Anselmo. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Fernando. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Presidente, da mesma forma, eu acho que pelo decurso do tempo, ela está aprovada, né? E eu presumo que a ata, eu não me recordo dessa ata 3 anos atrás, dessa sessão, recordo de alguns detalhes dessa sessão, mas aí eu presumo que a ata está de acordo com a sessão e vou votar de acordo, presidente. Ok. Conselheiro Alberto.
Por gentileza, porque eu acho que eu passei batido. Lucinha, eu estava presente. Deixa eu verificar aqui, presidente, conselheiro. Não, senhor. Porque eu não me lembro disso. Conselheiro Então, eu Sérgio. me abstenho de votar porque eu não presenciei, eu não estava presente, senhor presidente. Está aprovada a ata. Está aprovada a ata. Não tendo mais ata para extraordinária para seguida, então declaro encerrada essa sessão. E como já estamos presentes, Lúcio, eu acho que a gente pode estar encerrada a sessão extraordinária e já são 10h05. Então, vamos dar início à nossa sessão ordinária. Então, solicitaria à comissão de plenário a leitura da ata da sessão anterior. Está desligado o som seu. Desculpa. Ata da 13ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 12 dias do mês de maio do ano de 2020, foi realizada a sessão plenária desta Corte de Contas na forma online, por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, onde reunidos os senhores conselheiros, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, Ministério Público de Contas esteve representado pelo doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, foram lidas 2 propostas de resoluções normativas, ambas em 4ª leitura, uma da relatoria do excelentíssimo senhor presidente e a outra da relatoria do senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou para a ordem do dia. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 5085-2010 e TC 5160-2015, adiados para a próxima sessão. Relator conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Recurso solicitado vista pelo senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Não havendo mais processo a relatar, passou-se para a hora das explicações pessoais. O senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo comunicou que a comissão de virtualização dos processos, a possível migração do sistema analógico para o sistema virtual, estava completo. Todo o pronunciamento transcrito na íntegra. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação, conselheiro Anselmo. De acordo, presidente. Conselheiro Fernando. De acordo, presidente. Conselheiro Rodrigo. Presidente, eu não estava presente, eu vou me abster de votar. Ok. Conselheiro Alberto. Está desligado, Alberto. De acordo, senhor presidente. Aprovado. Eu queria que a comissão plenária fizesse ler aí as duas resoluções para votação, só para separar uma depois que a gente lê a outra, por favor, para votar. Resolução normativa. Institui o plano de fiscalização da educação no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e da outras providências. Da relatoria do excelentíssimo senhor presidente. Em votação, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, eu vislumbro que talvez na aplicação do conteúdo desta resolução será necessário algum debate, acredito, né? Inclusive processual, mas que não é obstáculo à sua aprovação, tendo em vista colocar o tribunal na rota, no caminho, quanto ao interesse público da sociedade, a um direito constitucional fundamental. Obrigado, senhor presidente. Conselheiro Fernando. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Outro, presidente. Conselheiro Alberto. Também de acordo, senhor presidente. Por favor, a segunda resolução.
Resolução normativa dispõe sobre a contratação de advocacia por inexigibilidade de licitação para a defesa dos interesses do ente federativo em face da ANP, Agência Nacional de Petróleo. A relatoria do senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Conselheira Selma. Senhor presidente, nessa eu vou pedir vênias para não, pela sua não aprovação, em virtude do nosso entendimento, que o tribunal talvez não fosse competente para criar expressamente uma hipótese de contratação direta, ainda mais baseada no artigo 25 do Estatuto Licitatório Nacional. Além do mais, Excelência, nós temos já uma normativa que cuida da contratação dos serviços, tanto contábeis quanto jurídicos, quanto a este aspecto. E que, na verdade, o tribunal nada mais fez, nessa resolução que já existe, foi de apontar que, quando for caso de contratação direta desta forma, os requisitos a serem observados já estão postos na lei. Eu acredito que o tribunal não teria competência para criar expressamente uma hipótese de contratação direta por inexigibilidade. Além do mais, Excelência, parece-me que esse assunto dos royalties já há alguma definição, inclusive administrativa, que os entes eles têm direito. Parece-me que qualquer discussão ela vai ser inicialmente no campo administrativo, e as procuradorias elas têm, acredito eu, que toda a competência, que todo conhecimento para atuar de forma administrativa. Caso resvale para algo judicial, da mesma forma. Então, em virtude disso, Excelência, inicialmente, por essa criação de uma hipótese expressa de contratação direta, todo o texto decorrente, inclusive a questão de contratação ad êxito dos escritórios, em que alguns tribunais de contas, cito aqui a exemplo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, me recordo assim, mais de um município, teve, inclusive, em alguns julgamentos, suspensão inicial dessas contratações, quanto à utilização dos escritórios de advocacia com esta cláusula de sucesso. Então, Excelências, diante desses fatos, acredito que não teríamos condições de criar esta hipótese, com base no que já falei aqui, e também na parte argumentativa aqui extrajurídica, dessa questão também administrativa já aposta. Tem já a lei de 2019 regulamentando a matéria, o próprio STF também, se não me falha a memória, em setembro ou outubro de 2019, reconheceu o direito aos entes para que fizessem jus a estes valores, apesar de constar ainda algumas ADIs no STF para sanar quaisquer dúvidas a respeito. Acredito que essa resolução talvez tenha até vindo um pouco tarde, porque a gente verifica em outros tribunais, e aqui eu falo exclusivamente, relembrando aqui, puxando na memória Sergipe, onde lá há uma espécie de normatização, mas também há um certo controle no julgamento dos processos que cuidam destas contratações de forma direta por inexigibilidade. E assim, Excelência, eu voto no sentido de não acompanhar o voto em sentido contrário à aprovação desta resolução. Conselheiro Fernando, quer fazer alguma colocação?
Não, senhor presidente, eu devo só dizer que essa resolução foi fruto de uma demanda de alguns jurisdicionados e que nós, estudando o texto e verificando, inclusive, como bem disse o conselheiro Anselmo, já ter sido enfrentado essa matéria por um tribunal que nós estamos recentemente muito, digamos assim, afinado com ele, com relação, inclusive, até aos processos eletrônicos, que é o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Eu achei por bem esclarecer, o tribunal colocar um esclarecimento com relação a isso, lançando esta resolução, que ela tem uma semelhança muito grande com o que fora recentemente aprovado também lá no vizinho estado de Sergipe. Portanto, eu mantenho e, naturalmente, como sou relator, voto pela aprovação. Conselheiro Rodrigo. Presidente, eu não me sinto habilitado a votar nessa proposta. O conselheiro Fernando disse que é muito semelhante ao normativo que tem em Sergipe. Nós temos um entendimento, né, muito parecido com o conselheiro Anselmo, de fortalecimento do processo de licitação, né? O processo de licitação ele é constitucionalmente a regra, a exceção é a contratação direta. E numa parte eu discordo do conselheiro Anselmo, se for realmente para criar uma hipótese de dispensa, existe essa vedação que somente por lei poderia se criar uma hipótese de dispensa ou inexigibilidade de licitação. Todavia, a gente pode regulamentar por instrução normativa um entendimento do tribunal quanto a um determinado enquadramento naquelas hipóteses previstas na Lei 8666. Nesse aspecto, eu acho que a gente poderia regulamentar sim. E eu concordo com o conselheiro Fernando quando ele fala da importância da gente trazer essa segurança jurídica, porque isso vai desaguar no futuro em diversas demandas perante o Tribunal de Contas. Mas como a temática ela é muito ampla e por motivos pessoais eu não tive um acesso maior, eu fiz uma leitura do normativo, mas não fiz um estudo mais profundo do normativo, eu não estou me sentindo habilitado para votar nessa sessão no dia de hoje, senhor presidente, de modo que ou eu me abstenho, né, ou a gente poderia adiar a votação para a próxima sessão, mas fica a critério dos senhores. Conselheiro Fernando, proposta do conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, para mim não tem nenhuma dificuldade, isso já aconteceu no nosso debate com relação à aprovação ou não, a discussão sobre as resoluções. Mas eu poderia pedir a Vossa Excelência que consulte demais, porque o conselheiro Alberto, por exemplo, não se pronunciou ainda, pode ser que ele, tendo esse voto de Vossa Excelência, nós poderíamos já encerrar essa sessão, essa discussão. Conselheiro Alberto, então. Eu concordo com a solicitação do conselheiro Rodrigo de adiar esta sessão, inclusive até porque as outras conselheiras, né, teriam a oportunidade de se manifestar, que eu acho que seria muito importante. E também sempre a análise do conselheiro Rodrigo, né, que é uma análise de peso e muito importante. Eu acho que deveríamos realmente adiar essa sessão para a próxima. Aliás, a análise, a aprovação ou não. Então vamos adiar essa proposta de resolução, essa resolução, essa proposta, para a próxima terça-feira, no horário regimental. Excelência. Pois não, conselheiro. Eu só pediria para que ficasse registrado o meu voto e as razões do meu voto, até para que, por qualquer eventualidade, eu não possa participar da próxima sessão da terça, o meu voto seja computado. Agradeço, presidente. Combinado. Então, está facultada a palavra aos senhores conselheiros e ao Ministério Público de Contas, que queiram fazer uso dela. Não tem quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, conselheiro Anselmo.
Excelência, os processos que foram adiados da sessão passada, eu estou aqui pedindo a retirada de pauta, porque ainda não conseguimos resolver a questão física do processo físico, do seu encaminhamento a setor de protocolo, para que possa ser integralmente digitalizado e, após o voto e sua publicação, colocado à disposição daquele que queira consultá-los digitalmente. Sendo assim, eu estou retirando de pauta e, tendo processos integralmente digitalizados, virtualizados, assim sobre eles trabalharei. Quanto aos processos físicos, nós ainda temos essa limitação, principalmente pela a questão aí de saúde posta. Obrigado, senhor presidente. Ok. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, doutor Gustavo, gostaria de trazer o processo número TC 7765 de 2017. Trata-se de uma consulta formulada pelo então deputado estadual Rodrigo Cunha. Cuida-se de consulta formulada pelo então deputado para que o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas se manifeste sobre a aplicação da Lei Estadual número 7.858 de 2016 para se evitar interpretações diversas sobre o mesmo tema. A Lei Estadual indigitada, proposta pelo deputado consulente, estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos para a administração direta, indireta, autarquia e fundacional do Estado de Alagoas. Recepcionados os autos no tribunal, para cumprir os ditames da instrução contida no regimento interno do nosso tribunal, o processo foi encaminhado ao gabinete. Na época, ainda havia essa consulta, esse trâmite, ao conselheiro substituto Alberto Pires, para a emissão de parecer. No gabinete do conselheiro substituto Dr. Alberto Pires, foi exarado o parecer de número 104/2018, emendado nos termos infra, consulta à Assembleia Legislativa, Lei Estadual 7.858 de 2016, uniformização de aplicabilidade com municípios alagoanos, impossibilidade, interpretação constitucional e legal, artigos 29 e 30, parágrafo 1º e 34, 7º, 2º e a linha C da Constituição, do Conselho de 88, e o artigo 1º e 12º da Lei 7.858 de 2016. Após a emissão do parecer supracitado, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas para a emissão de parecer. No setor, o procurador Dr. Gustavo Santos, hoje procurador-geral, exarou o parecer de número 962 de 2019, que, naturalmente, nesse momento deve ser por ele defendido. Em apertada síntese, senhor presidente, é o relatório. Doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público ele entende da mesma forma do entendimento da auditoria na época que ela funcionava como órgão de instrução. O município tem prerrogativas constitucionais de forma que o Estado não pode, e a própria lei, ela em seu corpo, ela alcança tão somente o Estado, os poderes do Estado e as fundações públicas estaduais. Então, portanto, o município não pode ser obrigado a seguir essa lei, porque o município é dotado de autonomia, de auto-organização e todos aqueles princípios constitucionais, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu peço venha para saltar no introdutório do meu voto a competência do Tribunal de Contas para responder a isso, e também o consulente, ele preenche os requisitos para formular esse questionamento. Então, eu volto já a fazer algumas considerações. Conforme estabelece a Constituição Federal,
na República Federativa do Brasil, os entes federativos são autônomos em sua conclusão e extraído da interpretação literária, gramatical, do dispositivo constitucional supracitado. Eu faço uma referência antes a esse requisito constitucional. Faço essas considerações iniciais porque a consulta submetida ao crivo deste tribunal tem como objetivo principal definir a aplicação da Lei Estadual 7.858 de 2016, que estabeleceu parâmetros para a realização do concurso público do Poder Executivo Estadual no âmbito dos municípios alagoanos. Neste caminho, reforço destacar o artigo 18 da Constituição Federal de 88, citado acima, estabelece a autonomia dos entes federativos. Contudo, para responder à consulta, devemos realizar uma interpretação sistemática da Constituição Federal, com análise dos artigos contidos no capítulo 4º da Constituição, porquanto ela é extremamente completa e mais adequada ao caso. Deve seguir o contexto constitucional. Com base no exposto, cito o artigo da Constituição Federal, que é o artigo 30, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Como se observa, os municípios são dotados de competências para legislar sobre assuntos de interesse legal. Logo, não há obrigatoriedade da utilização da Lei Estadual 7.858 de 2016 nos entes municipais. Destacada a autonomia dos entes, associada à competência para legislar sobre assuntos de interesse local, tem-se consoante deslinado às lures que os municípios alagoanos não estão obrigados a utilizar o conteúdo da Lei 7.858 de 2016, porquanto possuem competência legislativa para dispor sobre assuntos em tela. E a referida legislação é direcionada aos estados e do estado de Alagoas. Observe alguns parâmetros. No artigo 1º desta lei estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos para provimento de cargos públicos pela administração direta, indireta, autárquica ou fundacional do quadro do poder do estado de Alagoas. No seu artigo 102, ela ainda é muito legislativa. O cumprimento dessa lei, bem como a consequente formulação de editais, deve harmonizar e atender todos os preceitos e requisitos do regimento jurídico único dos servidores públicos civis do Estado de Alagoas, das autarquias e das fundações públicas estaduais, constituídas pela Lei Estadual de número 5.247, de 26 de julho de 1991. Em que pese não está obrigado a seguir os ditames da Lei Estadual 7.858 de 2016, o município, dentro da própria conveniência e oportunidade, pode elaborar editais de concurso com base na legislação estadual indigitada. Diante da autonomia político-administrativa dos municípios, bem como a competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Voto para responder à consulta nos termos infra. Os municípios alagoanos não estão obrigados a utilizar a Lei Estadual de número 7.858 de 2016, quando da elaboração de editais de concursos públicos, ficando a cargo de cada município, por conveniência e oportunidade, a realização da referida, a utilização, da referida legislação. Com as considerações supras, entende-se o consulente no teor do voto, ora proposto, é assim como voto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público. Em discussão, o processo lido, relatado pelo conselheiro Fernando. Senhor presidente. Pois não, conselheiro Selma. Desculpe, é que a minha conexão está ruim, me está cortando, dando eco. Eu escutei que o Ministério Público entendeu não se aplicar aos municípios. E Vossa Excelência parece que é na mesma toada de que também essa lei estadual, que está se referindo a alguns entes ou ao Estado, também não deva ser aplicado aos municípios. Só queria essa confirmação. Seria isso mesmo? Isso mesmo, senhor conselheiro.
Os municípios não são obrigados a seguir a lei. Naturalmente, é facultado a ele poder adotar esses princípios. Perfeitamente, obrigado. Então, em discussão, terminada a discussão e votação. Conselheiro Anselmo. De acordo com o voto do relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Presidente, eu fiz uma rápida leitura da Constituição Estadual aqui. No âmbito nacional, a União edita normas classificadas como normas nacionais e normas federais, né? Normas nacionais são aquelas que valem não só para a União, mas valem também para os estados e para os municípios, né? A minha dúvida, e surgiu a curiosidade agora, é se no âmbito da Constituição do Estado de Alagoas existe algum dispositivo constitucional com característica semelhante à da Constituição da República Brasileira, né? No que se refere a concurso público, não, né? De modo que o Estado, quando edita suas normas referentes a concurso público, a Assembleia Legislativa, no caso, ela edita no exercício da autonomia do ente federativo Estado de Alagoas, não podendo aquela norma produzir eficácia ou vincular a administração pública dos municípios. De modo que eu acompanho integralmente o voto do conselheiro Fernando, né? E pensar do contrário, a gente estaria permitindo essa invasão indevida de competência constitucional, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Senhor presidente, permita-me. Pois não, conselheiro. Eu tenho só uma dúvida, essa é uma consulta. Há o ato dessa época dos trabalhos virtuais, em que esses votos deveriam ser encaminhados aos relatores. Essa consulta, ela está abarcada por esse ato, ou seria uma consulta que não entrou pela ouvidoria, e por isso eu tenho essa dúvida. Eu gostaria de saber se de fato seria necessário um encaminhamento prévio dos votos, se há uma necessidade, eu vou até ser redundante, uma necessidade cogente de encaminhamento. Senhor presidente, sobretudo sobre o senhor, acho que o senhor que foi é um ato de Vossa Excelência. O ato 36 de 2020. Eu queria só esclarecimento. Mas, entenda, o meu voto está mantido, é só uma questão da processualística. Obrigado, senhor presidente. Todos, pelo menos o que eu entendi, todas as consultas, ou agora nesse período, ou no outro período, ele sempre é encaminhado para o relator correspondente da área. O que for o relator com relação a qualquer consulta, desde o tribunal sempre está mantendo isso. A diferença agora é que ele, entrando pela ouvidoria, ele dá um encaminhamento para o Ministério Público, voltar para o relator rápido para poder ele dar velocidade. Mas, se eu entendi que era isso, com relação à relatoria, ela está sendo mantida. O relator é o relator correspondente da área. Não, Excelência, não era bem isso. Era uma questão do encaminhamento do voto prévio aos relatores, para eles terem o voto inteiro e ter condições de se manifestar sem precisar ficar pedindo vistas nesse sentido. Seria isso. Se este processo obedeceria também essa sistemática. Eu acho que não. Esse processo é de 2017. O deputado já é senador e eu acho que não teria muita, vamos dizer assim, uma coisa funcional, não seria funcional. Então, esse aí está correndo da forma... Perfeitamente, Excelência. Obrigado. Conselheiro Alberto, né? O Alberto. Também acompanho o conselheiro Toledo. Aprovado, Fernando. Senhor presidente, eu não tenho mais pauta para esta sessão. Pela ordem, conselheiro Alberto.
Conselheiro Rodrigo, né, senhor presidente? Rodrigo, eu esqueci, Rodrigo, né? Conselheiro Rodrigo. Conselheiro Rodrigo, desculpe, conselheiro. Presidente, eu não tenho pauta. Na verdade, está certo, né? Porque eu não tenho pauta para hoje. Eu sei, por isso que ele fez isso. Eu fui a me dirigir por aqui, não estava por aqui, mas desculpa. Pela conselheira Alberto, então. O conselheiro Rodrigo não tem pauta para o dia de hoje. É isso. Bom, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, venho relatar o processo de número 14.237 de 2016. A unidade é a Prefeitura Municipal de Rio Largo, uma consulta feita pela prefeita à época, em exercício, Maria Elisa Alves da Silva. Trata o presente processo de consulta formulada pela então prefeita do município de Rio Largo, senhora Maria Elisa Alves da Silva, objetivando a obtenção de posicionamento desta Corte sobre a possibilidade de utilização de recursos de competência do exercício de 2016 com liberação prevista para o exercício de 2017. A consulente submete para apreciação deste tribunal o seguinte questionamento, transcritos, ipsiliter. Vimos, por meio deste, solicitar desta Casa esclarecimento sobre a possibilidade de utilização dos recursos de competência do exercício de 2016, os quais somente serão creditados no mês de janeiro de 2017. O Ministério Público de Contas se pronunciou através do despacho de número 7/2020, PG/GS, entendendo que o tribunal já enfrentou a questão quando do julgamento do processo 14.463 de 2016 e que gerou o pré-julgado número 28. Ao final do despacho supracitado, opina o Ministério Público de Contas pela aplicação do pré-julgado número 28. É o relatório, senhores e senhoras. Doutor Gustavo. Senhor presidente, eu reitero o parecer ofertado nos autos e opino pela aplicação do pré-julgado citado. Bom, peço venha para pular a competência que é óbvia, assim como a admissibilidade, trata-se de prefeita, uma consulta de prefeita, né? E concordo plenamente com o Ministério Público votando no sentido de conhecer a legitimidade da consulta, considerar que a indagação proposta já foi matéria de deliberação desta Corte, que originou o pré-julgado número 28, publicado no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial desta Corte, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em 21 de agosto de 2019, disponibilizado no endereço eletrônico deste tribunal, determinando que a coordenação do plenário encaminhe à presidência, junto com o presente decisão, o inteiro teor do entendimento exercido por esta Corte sob o registro para conhecimento do consulente e que seja publicada a presente decisão com o pré-julgado. E eu vou ler rapidamente o pré-julgado. Consulta, admissibilidade, registro de créditos a receber, observação dos princípios contábeis e NBCT dos tribunais. Condição de vínculo entre os créditos a receber e restos a pagar. Responder a indagação formulada nos seguintes termos. Considerando a competência fixada nos artigos 85, 89, 100 e 104 da Lei 4320 de 64 e da Norma Brasileira de Contabilidade, estrutura conceitual, os entes públicos no subsistema patrimonial devem adotar compulsoriamente o regime de competência no momento dos registros dos fatos contábeis patrimoniais, independente do seu recebimento e o pagamento, a fim de produzir informações tempestivas para o conhecimento da composição do patrimônio e dos resultados financeiros e econômicos do órgão. 2. Considerando o advento da padronização do plano de contas aplicado ao setor público, PECASP, pela Secretaria do Tesouro Nacional, os gestores de todas as entidades públicas devem utilizar a rubrica créditos a receber, quando houver a obrigatoriedade de registrar direitos a receber e inutilizar a nomenclatura restos a receber. 3. Os gestores públicos devem ainda observar se os recursos advindos do crédito a receber são vinculados ou não vinculados para condicionar as despesas empenhadas. A obrigação do condicionamento se dá tão somente na primeira hipótese,
quando as receitas são vinculadas às despesas, em conformidade com o que dispõe o parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Estado Fiscal. Processo 14.463/2016, relatado como proposta de voto pela conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiro, na sessão plenária do dia 20 de 8 de 2019. É assim que o meu voto, senhores conselheiros e senhoras conselheiras. Em discussão, o voto ofertado pelo conselheiro Alberto Pires. Presidente, é uma questão de ordem simples. Esses processos em que a gente já respondeu a consulta, eu acho que a gente deveria começar a encaminhar pelo não conhecimento da consulta em duplicidade, né? A gente tem a prática de conhecer, de encaminhar cópia da decisão anterior para o jurisdicionado, mas o jurisdicionado ele também tem a obrigação de conhecer o nosso entendimento, né? Quando é um entendimento sumulado, ele tem efeito vinculante, inclusive, para a administração pública. E, muito embora não se trata de uma súmula, mas a gente tem um verbete aí, da consulta muito claro, né? De modo que eu queria levantar nessa discussão, não querendo divergir do conselheiro Alberto, mas acho que a gente deveria começar a encaminhar para simplificar, perder tempo, processos que se avolumam aqui no Tribunal de Contas, com tramitação, indo para o Ministério Público, e simplificar para não perder tanta energia, né, já que a gente tem um volume gigantesco de processos, e nessa simplificação eu acredito que a gente deveria levar pelo não conhecimento da consulta, né? Essa é a questão de ordem que eu queria levantar, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Eu estou aberto, presidente, tudo que for para dar mais agilidade e segurança jurídica, não me oponho, certo? Agora, eu só acho que não deveríamos fazer neste caso, por conta que seria, digamos assim, o caso, mas a gente chama de caso líder, talvez, né? Para fazer essa virada, entendeu? Sim, os doravante, a partir dessa decisão desse plenário, que sejam dessa forma, entendeu? Mas que não sejam, eu só discordo o seguinte, não que não sejam respondidos, sejam informados, jurisdicionados, de que a consulta não foi admitida, por isso, mais encaminhar o pré-julgado que responde à indagação do jurisdicionado. Perfeito o entendimento. Ok, conselheiro Selmo ou conselheiro Fernando, quer fazer alguma observação? Nenhuma, excelência. Conselheiro Fernando? Sem observação, eu entendo a posição, digamos assim, de melhorar o fluxo processual do conselheiro Rodrigo, é pertinente, nós estamos abrindo o processo de algo que o tribunal já enfrentou, salvo em algum momento de uma modificação de entendimento, que eventualmente pode ocorrer, mas também concordo, nesse momento, com o que levanta o conselheiro Alberto, que o processo já está em tramitação, que votemos sobre ele. Então, tá. Então, eu acho que está entendido. Eu acho importante, daqui para frente, se a gente for proceder dessa forma, é uma forma inteligente, mais rápida, mas que a gente informe, olha, conforme já foi respondido, ou seja, não apenas descartar, entendeu? Então, a minha opinião é essa, que, na verdade, fosse respondido da forma que já existe uma decisão anterior sobre o caso e encaminhar até, se for o caso, qual a decisão ou informar qual é ela, entendeu? Senhor presidente. Pois não, conselheiro. O senhor me levantou uma dúvida agora, quer dizer, então, que se os processos, mesmo atendidos os pressupostos da sua admissibilidade, a gente não vai admitir, seria isso? Não, eu acho que era admitir, mas informando que, de vez de fazer um trâmite desse normal, informar e trazer que está sendo encaminhado conforme resolução passada, número tal, que já define desta forma, a não ser que haja, como foi levantado, alguma divergência do momento com relação
algum pensamento, ou o pleno mudou, alguma coisa que venha diferente. Mas se a consulta já existiu no passado e ela já foi, vamos dizer assim, não sei a palavra se é simulada ou não, mas pelo tribunal, virou já um caso já vencido por nós, a gente ganharia muito tempo e o gestor teria informação muito mais rápida. Eu entendo dessa forma. Entendeu? Excelência, eu entendo como a gente faz uma análise técnica, deveríamos também, e não temos como abrir mão desse papel, eu vejo com muita, desculpem, com alguma dificuldade, a análise que geralmente fazemos das consultas são em dois momentos. Se irá ser admitida, passado este momento, a questão meritória. Eu ainda não consegui compreender que, atendidos os requisitos, não se admite a representação ou qualquer processo que dependa dessa análise preliminar. Presidente, deixa eu segundo momento de análise. Só explicar para o conselheiro Anselmo. Existem uns requisitos explícitos no normativo e existem outros requisitos no sistema, né? Eu vou dar um exemplo, né? Uma consulta peticionada com o texto mal concatenado e que a gente não consiga compreender, isso não está escrito em canto nenhum, no nosso normativo, nem na lei orgânica, nem no regimento interno, mas a gente não pode conhecer de uma consulta que a gente não consiga compreender, né? Então, uma norma implícita ao próprio sistema. A ideia que eu estou trazendo, muito embora que eu estou colocando para discussão, os requisitos escritos, expressos estejam preenchidos, eu acho que a gente tem competência sim para dizer que não conhece da consulta, porque a gente não consegue extrair sentido lógico dela, ou porque ela repete exatamente uma consulta anteriormente formulada, ela está em duplicidade, né? Obviamente também eu não defendo que ela seja descartada, ela tem que ter uma tramitação, inclusive pelo Ministério Público, mas uma tramitação mais simplificada, né? O Ministério Público também vai analisar esse enquadramento, se aquela pergunta se enquadra na consulta anterior. Enfim, era nesse sentido que eu estou colocando para discussão, conselheiro Anselmo, mas eu estou aberto também, como disse o conselheiro Alberto, a reflexão, né? A refletir essa colocação. Bem, eu acho que tá bem entendido isso, mas eu acho que vamos maturar mais esse assunto depois ser levado, vamos dizer assim, para que a gente possa deliberar. Mas eu acho interessante tudo que for para a gente agilizar, para que a gente possa dar ao jurisdicionado a segurança jurídica o mais rápido possível, se a gente efetivamente já tem, ela coincide com um questionamento anterior e respondido pelo tribunal, e como o conselheiro Rodrigo falou, o conselheiro analisou, verificou que o que ele está perguntando existe uma resposta completa, o Ministério Público pode ratificar isso. Eu acho que essa ratificação dos dois, ela trazer e sendo informada que já existe isso, eu acho que seria uma forma da gente avançar com relação à nossa prestação de serviço ao jurisdicionado e diminuir a burocracia com relação à modernidade. A gente precisa avançar com relação a ser eficiente, mas, ao mesmo tempo, também a segurança jurídica e dar a velocidade necessária que o jurisdicionado espera da gente. Né? Veja, essas perguntas esse questionamento está com o conselheiro Alberto, ele é de 2016, né, Alberto? 2016, se eu não me engano. Isso, de 2016. Veja só, veja o tempo, 4 anos para a gente pode responder. A outra era do conselheiro Rodrigo Cunha, que já é senador, o cara era deputado, tal. A gente está criando já esse banco de jurisprudência nossa,
a gente pode evoluir de forma com segurança, eu entendo dessa forma, e que pode dar a velocidade necessária. Mas vamos colocar, então, em votação, essa de hoje já está mandada do conselheiro Alberto. Presidente, Ou não? eu posso só me manifestar também com relação ao assunto? Quem está falando? A Raquel está aí? Eu estou. Raquel? Raquel, não estou vendo. Ela pode falar, pode. Presidente, eu acho que o conselheiro Anselmo falou, eu acho que faz todo sentido. E também eu não vejo uma diminuição no trabalho necessário para que a gente tramite esses processos. Eu entendo muito o conselheiro Rodrigo quando ele tem essas iniciativas para tentar simplificar, para evitar que a gente fique o tempo inteiro retomando questões, mas eu acho que os requisitos de admissibilidade, eles não abarcam essa análise, entendeu? Eu acho que no mérito é que a gente pode simplificar a questão sem ter que adentrar no assunto, né, no tema, apenas informando que o assunto foi objeto de pré-julgado anterior. Mas eu acho que o momento da admissibilidade, eu acho que ele tem que ser mantido, até porque eu acho que se vier uma consulta em que se trata de um caso concreto, a gente não pode encaminhar uma resposta, mesmo que a gente já tenha um pré-julgado a respeito. Eu acho que a gente tem que inadmitir a consulta. Por esse motivo que eu acho que a gente tem que respeitar as duas fases. Acho que tem que simplificar, sim, como o conselheiro Rodrigo falou. Acho que não seria necessário adentrar tanto o assunto como o conselheiro Alberto fez dessa vez, porque eu acho que isso diminui, né, o tempo de trabalho para todos os órgãos, não apenas para nós na ponta, né, para os conselheiros. Mas eu acho que a gente respeitar essas etapas, e principalmente a etapa da admissibilidade, eu acho que é necessário, sim, nesses processos de consulta. Senhor Rodrigo, acho que o Rodrigo... Bom, Rodrigo, por favor, tenha a palavra. Não, na verdade, a gente não está desconsiderando a primeira etapa, né, de conhecimento da consulta. Eu apenas estou levantando como questão de ordem a possibilidade da gente conhecer, aliás, da gente não conhecer da consulta quando formulada a respeito de em duplicidade, ou quando já tenha uma resposta do tribunal. Essa a minha proposta, né? E por que essa proposta? Dentro dessa ideia de simplificação de procedimentos no Tribunal de Contas. A análise inicial de mérito a gente faz, para não conhecer, seja nessa hipótese, seja na hipótese em que a gente diz que a matéria é caso concreto. A gente acaba analisando também, entra inicialmente no mérito, né? Então, não existe uma segregação pura, né? Existe uma segregação aí lógica, né? De raciocínio, como requisito de admissibilidade, e a questão de ordem que eu levanto é que essa matéria ela seja a duplicidade uma causa de um requisito de admissibilidade, né? É só isso daí, conselheira Raquel. Senhor presidente. Não. Eu falei isso no começo, mas veja só, há um entendimento do Tribunal de Contas. Esse entendimento do Tribunal de Contas seria eterno? Se fosse assim, como está sendo colocado, toda e qualquer consulta que já tivesse, como aqui vou utilizar entre aspas esse termo, simulada pelo tribunal, seriam de pronto repelidas. O tribunal não teria oportunidade de evoluir. Então é mais uma razão para isso que, atendendo-se os requisitos, passe a seguir, como posto aí juridicamente, a análise da questão meritória. Obrigado, senhor presidente. Bom, enfim, quando se tem, conselheiro Anselmo, a gente tem a boa vontade foi colocado pelo conselheiro Otávio, né? Se a matéria, evidentemente,
não importar em revisão, já que a gente não tem um instrumento de revisão de pré-julgados, né? Se importar na necessidade de revisão daquele julgado, obviamente que essa consulta ela tem que ser conhecida, conselheiro Anselmo, né? Não existe o direito, ele é muito dinâmico, ele muda toda semana, ele está mudando, né? Uma velocidade absurda, e então não se concebe a um entendimento consolidado para o resto da vida. Ok. Vamos colocar então em votação. Foi não, exatamente isso, Sérgio, exatamente isso. Claro que aí possibilidades, requisitos, que nós não podemos deixar de analisá-los, seja em nome da boa vontade, em nome do tempo, ou se o consulente é ou não prefeito, aliás, é ou não, continua sendo ou não prefeito, coisas nesse sentido. Então, não é simplesmente o abraço que está posto aí, está positivado, mas acredito que o que está posto positivado é o início das análises e desses requisitos, dessas posições, nenhum julgador deve distanciar-se ou esquecer-se sob pena de causar uma diminuição, de fato, na potencialidade que o tribunal tem de evoluir, senhor presidente. Obrigado. Então vamos colocar em votação, conselheiro, a proposta do relator, o conselheiro Alberto, proposta com relação à consulta feita pelo município de Vila. Conselheiro Anselmo, como voto? Excelência, desculpe, procedimento posto, aí bem concretizado, não tem outra situação, outra posição, não sei acompanhar em todo o voto do relator. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhor presidente. O presidente acompanha o relator com as ponderações que eu coloquei aqui quanto à necessidade da gente rever esse entendimento. Está aprovada, conselheiro Alberto. Senhor presidente, sem mais processos para a pauta de hoje, para a sessão de hoje. A conselheira Raquel quer dar a palavrinha, parece. Não. A conselheira Raquel, que ela não está aparecendo aqui, mas... Raquel? Oi, presidente. Não quero falar nada, não. Não tem proposta, nada, né? Não. Pauta para hoje. Também não tenho pauta para a sessão de hoje, presidente. Então tá. É engraçado, não apareceu sua imagem, até agora não está aparecendo. Então, se você não fala, eu não sabia que você estava na sessão. Já na minha tela aparece. Aparece na minha, não está aparecendo, cara. Mas tudo bem. Em cima tem a opção, presidente, ver as câmeras ativas. Em cima o senhor pode escolher quem o senhor vai colocar. Aí é só colocar, ver as câmeras ativas. Aí aparece só quem está com câmera. Senhor presidente, o senhor não está no celular? No celular é limitado. Não, eu tô no computador mesmo. Agora apareceu, Raquel. Alguém liberou aí. Eu ainda não sou maquinista bom nesse negócio. Eu ainda me atrapalho nessa arrumação aí. Então, não tendo mais nada a relatar no dia de hoje, antes de encerrar, eu queria que o conselheiro Anselmo se pronunciasse com relação com relação à lei orgânica, se o que está faltando, qual é o encaminhamento que tem que ser dado, por gentileza. Tá desligado, Anselmo. Desculpe, excelência. No grupo de discussão e análise, como foi formatado, o projeto ele seria aprovado por maioria absoluta. Então, assim, não caberia qualquer aprovação pelo silêncio ou pela omissão. E, sendo assim, já temos 3 votos dos 6 habilitados a votar, aguardando mais um voto para que forme a maioria absoluta
e assim possamos fazer o encaminhamento oficial. E aqui eu quero explicar este oficial, entendo hoje, virtualmente, a Vossa Excelência, fazermos a publicação para dar a devida publicidade e assim Vossa Excelência colocar, após o voto, o último voto, colocar em deliberação plenária e seguir os trâmites que Vossa Excelência entender. É o que eu posso informar. Então, Excelência, votação lá no grupo. Eu acho que eu não deveria aqui externar, mas eu aqui já estou até avançando, explicando que já temos 3 votos. Como tem 6 pessoas habilitadas a se manifestar, fica faltando apenas mais um voto pela aprovação do anteprojeto para encaminhamento a Vossa Excelência e posterior deliberação plenária. Mas Vossa Excelência, Vossa Excelência tem acesso lá no grupo. Vossa Excelência pode acompanhar quem votou. Então, peraí, eu não tenho problema de falar, não. A conselheira Maria Cleide, eu vi que votou. O Alberto, que já está fazendo, dentro daquele caminhamento, ele se colocou como já tivesse dado ok dentro daquelas as propostas de alterações já sugeridas por ele. O conselheiro Rodrigo, né? O conselheiro Fernando, que estava, mas ele fez uma proposta e, como conselheiro, votou também a favor com a proposta que ele tinha colocado. Só falta Anselmo, que é o seu voto, e a conselheira Rosa. Excelência, o conselheiro Fernando... Tem 4 votos. O conselheiro Fernando não tem 4 votos, tem 3 votos. O conselheiro Fernando ele não pode votar, que ele não faz parte da comissão para aprovação do anteprojeto. Ele pode votar e parece que já antecipou o voto dele quando houver a deliberação plenária, senhor presidente. Sim, mas veja só, foi o Gustavo, Alberto, o Rodrigo e a Cleide. Tem 4. Excelência, o Gustavo não se manifestou expressamente, ele deu uma sugestão, mas sempre pode fazê-la. Inclusive, agora eu apoio a sessão. Eu entendi, Gustavo, por favor. É só expressamente encaminhar a mensagem que concorda que o voto dele vai ser acusado no grupo responsável pelo anteprojeto. O Gustavo, eu entendi que ele estava voltando. Vou deixar ele aparecer aí para que ele, então, se coloque. Eu estou solicitando aqui, estou falando pelo telefone também. Ele pode, inclusive, encaminhar um texto concordando diretamente aqui no grupo próprio de discussão. Estou ligando aqui para ele. Eu entendi, e ele se colocou, pelo que ele colocou ali, que ele estaria lidando com o que já tinha sido feito. Eu entendi como uma sugestão, senhor presidente. Entendi diferente de Vossa Excelência. Ele não está atendendo, eu vou ficar tentando falar com ele para que ele explicitamente, então, coloque, já que ele não está vindo, está aqui, mas não está aparecendo. Eu não sei se tem algum problema no aparelho, está na parte... Excelência, acredito que agora já esteja mais perto do que longe. É só uma questão mesmo da manifestação formal dele, e assim que tiver manifestação formal,
acredito que eu votarei por derradeiro, acredito que a conselheira Rosa também votará por derradeiro, mas formada a maioria, Vossa Excelência vai ter a comunicação formal do anteprojeto deliberado na comissão para deliberação plenária e as tratativas consequentes, senhor presidente. Então tá, eu vou tentar falar com ele. Agora ele não, eu não estou conseguindo falar com ele agora na sessão. Ele deve ter tido algum problema lá de comunicação. Então, queria facultar a palavra às senhoras conselheiras. A senhora conselheira, eu não falei no começo porque eu não estava vendo. A Raquel. Ô, Gustavo. Opa. Que a aula online da minha filha começou agora de 11. Eu tive que descer para colocar ela na aula online, entendeu? Eu entendi do jeito, a sua, com relação à lei orgânica, que você já tinha se colocado como de ok com as propostas já realizadas da lei orgânica. O conselheiro Anselmo está precisando que você, ele não entenda dessa forma, e você se pronuncie explicitamente se está concordando ou não, para que ele possa dar encaminhamento. Presidente, o que eu quero dizer é que eu achava razoável um prazo fixo para que a comissão entregasse seu trabalho, entendeu? Tá, já tem 3 votos, está faltando um voto para dar os 4 votos e ele poder deliberar. Eu quero saber como você vota pela comissão. E formar a maioria absoluta. Mas, Gustavo, você, claro, pode se manifestar agora, mas eu gostaria que se manifestasse expressamente no grupo, num sentido ou no outro, quanto à aprovação do projeto de lei, do anteprojeto, desculpe. Já tem 3 votos da comissão aprovando? Já. Então eu voto também aprovando. Não tem problema. Excelência, doutor Gustavo, gostaria só que você encaminhasse para poder documentar no grupo o seu voto pelo encaminhamento do anteprojeto de lei. Perfeito. Farei. Ok, agradeço. Senhor presidente, então, esperando só a confirmação do doutor Gustavo, farei, ainda no dia de hoje, o encaminhamento oficial, e entenda-se oficial aí, oficial / virtual, a respeito do tema, para que Vossa Excelência tome as providências derradeiras. Ok. Vai ficar aquele trâmite do conselheiro Alberto fechar, Anselmo, ou você já vai mandar fechado? Como é que vai ser? Excelência, parece-me que o anteprojeto aprovado é aquele texto. Então, aí, como tem o voto da maioria, independentemente do meu voto ou do voto da conselheira Rosa, acredito que não teria mais como modificar na comissão. Só restaria alguma modificação aí aprovada no plenário, se fosse o caso. Mas eu também, em seguida, irei votar, claro, evidentemente, e, já tendo a maioria, talvez não fosse, não haveria qualquer modificação de ter nem o meu voto, nem o voto da conselheira Rosa, mas eu irei votar com certeza. Ok, então temos uma semana para trazer para a plenária só para ratificar, e está facultada a palavra a senhora conselheira, os senhores conselheiros e o nosso representante do Ministério Público, doutor Gustavo. Senhor presidente, Pois não? Pode falar. O meu não é uma questão processual, é uma questão logística, física, que eu gostaria de pedir para Vossa Excelência. Eu nem sei se esse aqui é o momento adequado, mas o doutor, quem pediu a palavra, pode falar primeiro, porque eu acredito que seja uma questão processual. Estou esclarecendo. Não entendi. Não entendi, conselheira Anselmo, não escutei direito. Como é que é? Não estou entendendo. Não, Excelência, quem pediu a palavra primeiro pode falar, eu falo posteriormente. Alberto? É só para esclarecer, uma questão só dos trabalhos, né? Que tinha minuto à base, foram feitas 2 propostas de emendas, uma pelo Ministério Público de Contas, outra pelo Conselheiro Toledo. Todos concordaram com isso, exceto eu, que fiz algumas observações, mas foi aprovada. Então, como elas foram
foram emendas aliás, a minuta, né? Não posso nem falar em anteprojeto, mas a minuta, eu preciso só fazer a consolidação, porque elas estão, como elas estão, por exemplo, 10A, 10B, né? Então, o anteprojeto não pode ser enviado dessa forma, é só isso, entendeu? Eu preciso só, o quê? No máximo, 2 dias para fazer essa rearrumação e colocar tudo de acordo com o padrão, né? Que exige não, que é recomendado pela Lei Complementar Nacional de um normativo jurídico, viu? Só isso. Consideração, quer falar? Excelência, o consolidador, como acordado por nós, realmente o conselheiro Alberto, ele aí vai dar o tempo que ele entende necessário para fazer. Só quero aqui complementar que até agora esse anteprojeto, ou esta minuta, como disse o conselheiro, anteprojeto de normativo, ele está sendo aprovado por maioria absoluta, não por todos, só para ficar esse registro, por enquanto. Obrigado, Ok. Excelência. Excelência, uma outra coisa a respeito da questão ainda. Vossa Excelência pode encerrar a sessão e nós podemos continuar a falar por aqui, eu acho que é melhor. Ok, Não tem nada a ver com o funcionamento do pleno. A sessão está encerrada, convocando para a próxima terça-feira no horário regimental.